Olá, meu nome é Ivan Dias da Rocha, sou médico assistente do grupo de coluna do Hospital das Clínicas. Eu trabalho com endoscopia de coluna desde 2010. E hoje eu vou tentar responder essa pergunta: como começar a atuar em cirurgia endoscópica da coluna? Tá? É uma aula que eu gostaria de ter tido no início da minha aventura aí, em endoscopia de coluna, que a gente começa a ficar muito perdido. Que é a endoscopia de coluna e como é que faz para a gente iniciar nesse processo, né? Então vamos lá. O objetivo então é conhecer os materiais que são usados na cirurgia endoscópica de coluna, com detalhes, saber montar um set básico ali para a cirurgia endoscópica, preparar a sala e o material para o início do procedimento. A gente não vai ensinar ninguém a operar cirurgia endoscópica, tem cursos para isso, você pode chamar colegas para atuar junto com vocês na cirurgia endoscópica, mas é legal aprender a solicitar a cirurgia, montar a sala, entender como é que funcionam os materiais. Tá? Então, para início, né, o que a gente precisa na sala? A gente precisa de uma mesa de boa qualidade. Por quê? Porque o seu procedimento é todo guiado por radioscopia. Então, de preferência, tem que ser uma mesa transparente, que você consiga ter quebras adequadas na mesa para você poder fazer o paciente ficar numa posição adequada. Ela tem que ser o eixo excêntrico, né, para o raio-x poder entrar de maneira adequada embaixo do paciente. O raio-x, a radioscopia, tem que ser uma radioscopia de boa qualidade, tá? O procedimento é todo guiado, então a gente depende muito do raio-x. É a torre de artroscopia, né? Então, verificar no hospital se a torre da artroscopia está em boas condições. A gente que é cirurgião de coluna, a gente usa pouco a artroscopia, né? Então, às vezes a gente não tem muita noção de como é que está a torre daquele determinado hospital, né? Se está em condições ou não, se é de boa qualidade ou não. Então, a torre tem algumas coisas, né? Ela tem um monitor, tem a fonte da câmera, tem a fonte de luz que não está aqui, tem o endoscópio, né? A broca do endoscópio, né? O shaver, tem a fonte de irrigação e tem o bipolar, né? Além disso, tem a luz que não está aqui, a fonte de luz que não está aqui. Então, verificar tudo isso para saber se está tudo ok, né? O endoscópio, né? Então, em cirurgia de coluna, a gente usa um endoscópio rígido, tá? Então, é um endoscópio que vai variar um pouquinho de largura, de comprimento, mas esse é o endoscópio que a gente costuma usar. A ponta do endoscópio, ela também varia, tá? Ela pode ser, em geral, de dois modelos, né? A gente pode ser esse modelo aqui com um canal único de irrigação, né? Que é uma ponta que a gente usa mais em cirurgia de coluna cervical, pode ser esse com dois orifícios de irrigação. Mas ela tem alguns componentes que são iguais em todos, né? Então a gente tem a fibra de luz, fibra ótica, que é essa parte lateral aqui por onde vai ser iluminado. A gente tem o canal de irrigação, tanto esse como esse são canais de irrigação. A gente tem a lente, que é por onde a gente vai ver a cirurgia, tá? A gente tem o canal de trabalho, por onde vão entrar as pinças, as brocas. A gente tem o canal de saída de soro, que pode ser pela diferença entre a cânula de trabalho e o endoscópio, ou pode ser por um dos canais de irrigação. E a gente tem a cânula de trabalho, tá? Que é o que está por fora do endoscópio. Tá? O endoscópio é um instrumento bastante delicado, formado por uma série de lentes, né, e fibras, então ele tem que ser manuseado com muito cuidado. Bateu nele, ele quebra. Né? Usou o shaver dentro dele, ele quebra. Né? E lembrar sempre que existe uma angulação da luz. Então você vai ver na TV uma imagem que está reta, mas essa imagem ela é vista por esse ângulo, né? Então tem que lembrar sempre isso, né? Se você girar o seu endoscópio, você vai estar girando uma imagem angular, tá? Isso às vezes inicialmente ele não é tão simples assim de você entender essa angulação, tá? Diferente um pouco do microscópio, que a gente usa com uma visão reta, né? Então o comprimento pode variar, o ângulo da lente pode variar, o diâmetro do canal de trabalho pode variar e o diâmetro do endoscópio pode variar, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? O comprimento do endoscópio, por exemplo, para transforaminal, ele é mais longo, né? Para interlaminar, ele pode ser mais curto. Né? O diâmetro, né, para o transforaminal, que a gente vai entrar através do forame, em geral é de 6,3. Para o interlaminar, a gente também pode usar o de 6,3, né, mas para fazer uma estenose, por exemplo, tem endoscópios mais largos, né, com possibilidade de entrar Kerrissons mais robustos. Né? O diâmetro do canal de trabalho, por exemplo, ele varia de acordo com o diâmetro do endoscópio. Para o transforaminal, depende da marca e modelo, vai de 3,7 para 4,1. Já no interlaminar, pode chegar até 6 milímetros. Né? Então, um canal de trabalho de 6 milímetros entra um Kerrisson, por exemplo, de 4 ou 5 milímetros, um Kerrisson bem robusto. Tá? A angulação da lente, tem que saber, né, qual que você está usando, se é de 15 graus, se é de 30 graus. Em geral, a gente usa de 15, tá? Mas você pode usar por exemplo, interlaminar um endoscópio de 30 graus. Tá? Tem livros que têm parâmetros gerais, por exemplo, esse livro, que é um Atlas de Endoscopia, tem todos os parâmetros da Wolf, da Joy Max, né?
na Stores, né? Então dá para consultar lá todos os parâmetros para cervical, para torácica, para lombar, né? Inclusive os de endoscópica, que a gente consegue ver aqui embaixo, né? O diâmetro da cânula de trabalho, obviamente, vai variar, né? A cânula é o que vai por fora do endoscópio, né? Vai variar de 6,9 a 13 milímetros, né? E a ponta da cânula, ela pode ser um ângulo mais fechado, que a gente usa para interlaminar, ou um ângulo mais aberto, né? Que a gente usa para transforaminal. Né? Normalmente a gente usa ou essa cânula, né? E tem uma relação muito importante da ponta da abertura da cânula para essa parte da base aqui da cânula, tá? Depois que você coloca a cânula dentro do paciente, às vezes você se perde, por onde está apontando a ponta da cânula, né? Então você tem que sempre saber uma relação que tem entre a base e a ponta, tá? Isso é importante. Então, existem várias bases aqui, cada empresa tem a sua, né? Mas atentar para essa relação. Tá? As sequências, né? Eu não vou mostrar a sequência aqui para não perder tempo, mas tem vídeos no YouTube meus que dá para acessar. Então, tira uma foto da tela, entra lá, dá para ver a sequência direitinho, como inicia agulha, fio guia, retirada da agulha. Isso muda um pouquinho de transforaminal para interlaminal. Então, cada um tem a sua sequência direitinho. Tá? A agulha é um instrumento bastante importante, né? Em geral, a gente usa uma agulha de 10 gauges. O comprimento pode variar de acordo com o paciente. Se o paciente for mais obeso, se for transforaminal, a gente acaba usando agulhas mais compridas, né? Para o interlaminar, muitas gente nem usa agulha, a gente vai direto com o dilatador, tá? E sempre verificar se o seu fio guia passa na agulha. Não, você vai perder um baita tempo lá, vai lá, coloca a agulha bem posicionada, bonitinha, aí vai passar o fio guia e não entra, tá? Então, antes de iniciar, vê se o seu fio guia está passando dentro da agulha. O fio guia, ele pode ser de dois materiais, pode ser de aço ou pode ser de nitinol. O diâmetro, obviamente, deve passar dentro da agulha, o comprimento mais ou menos de 40 centímetros. Por que de nitinol? O nitinol não deixa essas marcas, né? Então, se ele angular esse fio guia dentro do disco, ele pode até quebrar. E às vezes, se ele angular bastante, é difícil de tirar da agulha. O nitinol não. O nitinol você pode entortar um fio que ele não tem memória, ele volta de novo. É um fio mais seguro para uso. Tá? A ponta do dilatador, ela varia. Ela pode ser uma ponta única central, ou tem esses dilatadores mais legais que tem duas pontas, dois orifícios, perdão, um cêntrico e um excêntrico. Para que serve o orifício excêntrico? Tá? É para isso. Quando você coloca o fio guia e você vai passar o dilatador, muitas vezes, se o fio guia não está muito bem posicionado, ou o paciente tem uma estenose, a hora que você coloca o dilatador, o paciente tem dor. Né? Por quê? Porque o dilatador ele pode estar pegando na raiz nervosa, né? Que é muito próximo. Então, muitas vezes, em vez de você ter que reposicionar o fio guia, você pode usar o fio excêntrico jogando esse dilatador mais para baixo, para fugir ali da raiz nervosa. Então, para isso que serve o segundo orifício. O bipolar, que a gente usa, é um bipolar por radiofrequência, né? Então, o bipolar ele tem uma ponta que, quando você aperta aqui a manopla, a ponta vai sair, é uma ponta angulada. Então, você consegue mirar para onde você quer fazer a sua lesão térmica, para onde você quer cauterizar. Tá? E quando você aperta aqui, o bipolar não é ativado. Então, dá para você apertar, ver onde você vai cauterizar e é ativado no pé. Tá? Então, esse é fundamental ter isso na cirurgia, porque se tiver um sangramento importante, a cirurgia acaba. Então, você tem que ter um cuidado com a hemostasia durante todo o procedimento ali. Tá? Existe uma alteração importante, você pode usar esse trigger flex, esse bipolar, ligado no Valley Lab, mas qual que é o problema do Valley Lab? O Valley Lab trabalha com uma frequência diferente do bipolar para radiofrequência oficial. O bipolar para a radiofrequência oficial mesmo trabalha em 4.000 MHz. E o outro, o bipolar, que a gente está acostumado, trabalha em 470. E isso dá uma diferença importante. Por exemplo, numa distância da ponta do eletrodo de 2,5 milímetros, o bipolar que trabalha com 4 MHz vai estar já a uma temperatura de 40 Celsius. E o Varelab vai estar a uma temperatura de 60. Tá? Como tudo é muito pertinho ali, quando a gente usa esse bipolar, você tem que ter um cuidado maior. Né? Então, você tem que ter uma distância maior de trabalho das estruturas nobres para não causar lesão. Tá? Então, sempre que possível, procurar usar o estimulador próprio do Trigger Flex. Tá? Nos instrumentos, né? A gente divide os instrumentos, né? Instrumentos de dissecção, corte e pega, né? Então, dissecção são dissectores e probes, corte são tesouras e Kerrisons, e pega são pinças de discos e graspas, né? Então, o que eles são, né? São os instrumentos que a gente está acostumado a usar em cirurgia de coluna, né? Só que eles são mais compridos e finos. Então, a gente tem os Penfields, tem os probes em L, né? Tem os probes retos, tem esses outros que a gente não usa em cirurgia tradicional, mas eles mimetizam aqui o trigger flex, né? É um probe que você consegue apertar e angular e trabalhar ele de uma maneira que você consiga buscar algum fragmento ali, tá? Então é bastante interessante. Os instrumentos de corte são os Kerrisons, lembrando que o Kerrison é delicado, né? Então você não vai conseguir cortar grandes fragmentos ósseos, né? Então em cirurgia de endoscopia a gente vai usar bastante o drill, né? E as tesouras é um instrumento bastante versátil na cirurgia, a gente abre o disco com ela, a gente corta o ligamento amarelo, tá? É um instrumento que a gente usa bastante na cirurgia endoscópica, tá? Mas o instrumento tem que tomar cuidado, que é com ele que, em geral, vem as grandes bobagens, né? De cortar raiz nervosa, mas é um instrumento fundamental. Tem essa tesoura reta, tem algumas tesouras um pouco mais anguladas ali.
Passando agora, a gente tem os instrumentos de pega, aí bem parecido com cirurgia tradicional, a gente tem as pinças de disco delicadas, a gente tem os graspers, a gente tem umas pinças de disco mais robustas, a gente tem uns basquetezinhos, a gente tem essas pinças de disco que podem ser anguladas, né, para buscar fragmentos ali mais distantes, tá? Lembrando que elas são delicadas, também morder o osso com essas pinças, elas quebram na hora, tá? Então é realmente para partes moles mesmo, tá? A gente tem as trefinas, tá? Eu pessoalmente não gosto de trefina, eu não uso, né? Tem médico que gosta bastante de fazer inicialmente ali a foraminoplastia com trefina, ou fazer com um instrumento que chama Tom Sheet, tá? Daí você vai pela radioscopia aumentando ali o diâmetro do foramen. Eu prefiro fazer dessa maneira que está aqui. Eu entro com o endoscópio fora do disco, né, que a gente chama de outside in, né, não entro com o endoscópio no disco, entro com ele colado no forame ou na lâmina, se for fazer interlaminar, e aí vai drilando, né, o osso, assim como a gente faz essa cirurgia tradicional, a gente faz essa, vai drilando o osso e abrindo um caminho até encontrar o amarelo. Eu gosto muito dessa broca diamantada, tá? E às vezes eu uso essa broca cortante com proteção. Essas brocas são muito legais também, essas brocas cardãs, né, que elas angulam, né, são mais caras, mas elas são bem legais de utilizar, não são todas as empresas que têm. Então, o drill aqui é um instrumento bem versátil, bem legal de utilizar, de saber utilizar. A cirurgia endoscópica, na minha opinião, mudou muito, cada vez mais que a gente foi usando aí o drill e o shaver, tá? Então, aprender a usar esses instrumentos, lembrando que ele não pode angular, né? Esses instrumentos trabalham em conjunto ali com o endoscópio e com a cânula de trabalho, né? Então, tem que aprender a usar, porque esse é um instrumento fundamental na cirurgia, tá? A bomba de infusão. Bomba de infusão é um aparelho que vai te dar uma pressão controlada, um fluxo adequado. Tá? Dá para fazer sem, dá para fazer com o soro elevado a 1,5 m mais ou menos da altura do paciente, da altura do paciente, não do chão. Tá? Então a pressão inicial aqui seria legal de 50 milímetros de mercúrio. Você pode ir aumentando ali até a diastólica do paciente, não ultrapassar muito a diastólica. Um fluxo de 0,4 litros por minuto é bastante adequado. Os medicamentos em sala, né, o azul de metileno e o contraste iodado, eu tenho usado cada vez menos, mas no início eu usava muito para fazer a discografia, tá? Lembrando que o contraste iodado tem que ser para uso intratecal, tá? Não usar se não for para uso intratecal, por riscos para o paciente. A lidocaína, a gente usa a lidocaína sem vaso a 2%, tá? Então, o bloqueio, a gente vai bloqueando pele, vai bloqueando músculo, bloqueia o ângulo, tá? Isso se você for fazer a cirurgia com sedação controlada. Dá para fazer a cirurgia também com anestesia geral, mas aí eu uso monitorização eletrofisiológica para evitar algum tipo de complicação, tá? E com sedação aí dá para fazer sem, tá? O paciente acordado, você consegue ter uma segurança neurológica melhor. Discografia com contraste quase nunca faço mais, mas se quiser fazer, tá aqui a minha colinha, a receita de bolo, né? Então, numa seringa de 10 ml, eu uso 2 ml de água destilada, 2 de contraste e 1 de azul, e aplico de 1 a 2 ml para não ficar muito corado o disco, tá? Como é que a gente monta a aparelhagem, né? Então, a gente vai ter lá o monitor, vai ter a bomba de infusão, então tem que ter um equipo de bomba para trabalhar com essa bomba de infusão. A gente tem a câmera, né, do artroscópio, que tem que ter um protetor de câmera estéreo, que é esse plastiquinho que a gente usa para encapar. A gente tem que ter o estimulador da fibra ótica aqui, né, e a fibra ótica adequada para ele, tá? Muitas vezes uma coisa não conversa com a outra, tá? A fibra ótica vai ligar aqui embaixo, tá? A câmera liga na parte preta, e o equipe vai ligar num desses 2 orifícios de entrada aqui. Então, na prática, fica montada desse jeitinho que está aqui. Tá? Testar tudo antes de começar a cirurgia, obviamente, e a gente tem que saber o lado da dor do nosso paciente, né? Aonde a gente vai atuar. Senão você bota o paciente na sala, anestesia tudo, e aí você vai entrar com os materiais, não tem espaço na sala, não sabe por onde vai entrar, então essa programação ela tem que ser feita antes do paciente. Então, se o paciente tem dor à esquerda, o cirurgião, o auxiliar, a enfermeira, vai ficar tudo à esquerda, tá? E toda a aparelhagem vai ficar à direita do paciente. Em geral, eu uso o arco do raio-x ortogonal ao paciente, depois vem a equipe de artroscopia, e a torre de imagem do raio-x fica no pé do paciente, tá? Essa é a posição que eu considero mais adequada, dá para fazer isso em salas pequenas, tá? A gente consegue manejar bem desse jeito, o raio-x fica entrando e saindo só nessa posição, e aí a gente consegue manejar de maneira bastante adequada, que você consegue ficar numa posição bem adequada para operar, sem ficar virando muito a cabeça e o pescoço para operar. Tá? Umas fontes interessantes também, acho que vale a pena tirar foto para ir atrás desses livros, são livros bastante legais aí de autores conceituados, para ter a base ali para estudo da cirurgia endoscópica, tá? E como é que eu faço o meu pedido de cirurgia endoscópica agora que está no rol da cirurgia da ANS, né? Em geral, eu peço 4 itens, né? Que é o kit de acesso para a cirurgia endoscópica, que tem as agulhinhas. Eu peço uma broca, pelo menos, ou 2, tá? Para dissectomia endoscópica, tá? Eu peço uma pinça bipolar para dissectomia endoscópica e eu peço um equipo de bomba para cirurgia endoscópica. Eu peço esses 4 itens, né, para poder fazer uma cirurgia adequada. E os códigos, eu tenho usado os códigos normais ainda de hernia de disco, ainda está uma briga aí da sociedade com a fonte pagadora para ver se coloca o código de endoscopia ou não. Eu tenho usado, por enquanto, os códigos tradicionais de hernia de disco, descompressão medular, para autorização desse tipo de procedimento. Tá? A curva de aprendizado é um pouco longa, recomendo que quem iniciar
esse caminho, que é um caminho muito legal e, na minha opinião, sem volta, inicia através dos cursos. Obviamente, hoje a gente tem cursos nacionais, na época a gente só tinha curso internacional, tinha que fazer fora, depois você voltava para cá, você não tinha um colega que entrasse com você para fazer os seus primeiros casos, né? Hoje em dia a gente tem os cursos, tem colegas que podem entrar junto, né? Então a curva de aprendizado é menor do que a que a gente teve no passado, que a gente ia desbravando ali. Hoje em dia eu acho que é mais legal e mais fácil de começar, porque tem em todos os estados, todos os lugares já tem equipes aí bem montadas que conseguem trabalhar nesse sentido. Tá? Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu estou disposto aí a responder qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado pelo convite, pela comissão organizadora. Agradeço muito por poder dar essa aula. Muito obrigado.